aí, pessoas, como vocês estão? Gente, lançou o trailer do RG de Pop Playtime. Muita coisa aconteceu aqui, então assim, pessoas, vamos começar a explicar. Eu vou explicar sobre o primeiro trailer do RG, tá? Do primeiro que a gente reagiu lá. E depois eu vou explicar o segundo, só que eu vou deixar o segundo pro próximo, porque hoje eu quero fazer uma teoria sobre, explicando junto também, sobre porque eu acho que todos os experimentos sofreram lavagem cerebral. Não só o Catnap, mas quase todos sofreram lavagem cerebral. Então, pega uma pipoca, pega uma comida, pega o que você gostar, o que você tiver direito e bora lá reagir a esse negócio que tá me deixando muito intrigada, muito impressionada com as coisas. Então, pessoas, bora lá aí. Eu sou a Ana Clara e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoas, bora começar. Começando com a RG de Pop Playtime, gente, começa com o Catnap acordando no laboratório, porque a gente sabe que passou o laboratório, as coisas de si, muitas coisas aconteceram lá no laboratório. E aí começa com o Catnap acordando no laboratório com os mesmos cientistas que já vimos nos primeiros RGs do Pop Playtime. Por exemplo, na RG do Pop Playtime 3, que encontramos aquela cientista chamada Jéssica, que estava resolvendo o caso do Bron, que, pra quem não sabe o caso do Bron, o Bron, ele sofria com uma doença chamada câncer e ele queria continuar estando vivo. E para essa ideia de continuar estando vivo, ele pediu para que a Playtime Company, o povo que sabia de tudo, entre aspas, transformasse ele num brinquedo, no Bron, num experimento para ele conseguir se manter vivo. A gente sabe como foi o final dele, virando um experimento, meio que a Jéssica e os outros povos decidiram deixar ele junto com os outros experimentos e acabou dando muito errado, já que os outros experimentos acabaram descobrindo que ele era um dos funcionários, um dos cientistas e decidiram meio que se vingar, destruindo o Bron completamente. Então, com esse assunto esse pode decidir por pessoas, nesse momento que a gente só sabe quem é a Jéssica, já revelou bastante, principalmente agora depois desse novo trailer da RG, a gente começa com ela e outro cientista, que talvez possa ser o PW que apareceu no outro trailer da RG, não tenho certeza ainda. E nesse meio que aparece eles perguntam pro Catnap qual é o seu nome? O Catnap, todo confuso, pergunta: meu nome é Theodore. E nesse momento ele até meio que vai pra cima dela, mas por conta da tela de vidro, ela e ele não se feriram. Então meio que não adiantou nada ele ir pra cima, tadinho. E meio que depois disso, desse comportamento dele de falar que era o Theodore, começa a ter umas imagens que eu falei pra vocês, mostrando, explicando as cores. E uma dessas imagens mostrou tratamento de 49 dias, dando a entender que eles estavam precisando fazer uma extensão, um tratamento no Catnap, porque meio que isso não estava certo. Ele estava agindo como o Theodore e eles não queriam que ele agisse como o próprio Theodore. Depois dessas imagens, as pessoas mostram esse negócio explicando tratamento total de 49 dias. E depois disso aparece o Catnap no laboratório novamente, só que assistindo no meio de numa tela com a logo da Playtime. Tanto que eu pensei, pessoas, que nesse momento poderia ter sido, eu pensei que era um 6. Na hora que eu tava reagindo, tanto que no momento que eu falo assim, mano, é um 6, isso significa algum código, mas não, pessoas, eu me enganei. Era apenas a logo da Playtime pulando várias vezes. Eu, tipo, não sei porque eu pensei isso. E nesse momento, quando a gente vê a logo da Playtime, a gente percebe que o Catnap tá vibradão na tela. E aí, quando a gente mostra o rosto dele vendo as cores e tal, começa a ver umas imagens, tá? Sabe no capítulo 3 da abertura dos Smiley Critters, que mostra todos os personagens pra aquele desenho e tal, que mostra a propaganda do Catnap. E aparece aquelas imagens da abertura dos Smiley Critters. E depois disso, meio que a tela fica preta e depois mostra por um tempo. E aí mostra com o Catnap acordando novamente, e a cientista pergunta pela última vez: qual é o seu nome? E ele diz: meu nome é Catnap, dando a entender que o Catnap meio que estava, nesse momento que a gente vê ele reagindo às coisas, dá pra entender que o Catnap estava sofrendo uma lavagem cerebral, dando a entender que eles podem se capaz disso, tanto que tipo, eles fizeram ele pensar que ele era o Catnap. Mano, é uma coisa muito bizarra de pensar assim. Já não basta do sofrimento que eles passaram e agora eles estão tendo que ainda sofrer lavagem cerebral. E agora vamos explicar o porquê eu tô achando que todos sofreram lavagem cerebral. Bora começar.
Como a gente sabe no momento em que tá tudo no negócio do RG, a gente percebe que quando a gente pergunta pra ele qual é o nome dele, ele fica muito zangado, porque ele tá meio que tá no corpo do Catnap, e ele fica falando furioso: meu nome é Theodore, dando a entender que ele estava agindo como o Theodore ainda, e os cientistas não queriam isso, porque como eu lembro pra vocês, como com conta do todo o negócio dos Mind Critters, as coisas assim, eles criaram os Big Boys. E pra que foram criados os Big Boys, pessoas? Os Big Boys foram criados para serem funcionários da Playtime. E vamos lembrar de uma coisa, pessoas. No jogo todo, ele explica totalmente explícito que os funcionários, os experimentos, eles ficavam com as crianças. Então, se os experimentos ficavam com as crianças nas visitas, nas atrações e nas outras coisas mais, vamos dar um exemplo da Mommy Mommy Legs aqui, pessoas. Como tem as fitas e as coisas assim, dá a entender que a Mommy Mommy Legs, ela ficava lá para entreter as crianças, dando a entender que ela não poderia, que ela teria que agir como a Mommy Mommy Legs. Eu não entenderia que a Mommy Mommy Legs tinha que agir como a própria Mommy Mommy Legs. Então, tipo, ele não consegue pensar no que eles queriam naquele momento. O Catnap tava zangado. O Catnap, ele não queria ser o Catnap. E no momento que eles começam a conversar sobre isso não tá certo, temos que fazer uma coisa, porque ele tá agindo como Theodore, aí já pode imaginar o que eles queriam. Dando a entender que se todos os experimentos que ficavam, por exemplo, o Huggy fica na entrada, a Mommy Legs fica na Playcare, a Mommy Legs fica na Game Station, o Catnap fica na Playcare, dando a entender que pra o Catnap subir, ele teria que ser como o Catnap, coisa que ele não estava sendo. Então, tipo, dando a entender que ele fizesse uma lavagem cerebral para que ele agisse como o Catnap, já que a Mommy Legs, ela tinha que agir como ela, porque eles estão meio que com a roupa, as coisas dos personagens, e o Catnap não queria agir com o personagem, então eles fizeram a lavagem cerebral. Agora vamos entender o porquê eu acho que todos os experimentos sofreram lavagem cerebral. Vamos começar pelo Yarnab, pessoas. Como sabemos, no Yarnab, no capítulo 4, a gente sabe que o Yarnab tem os cardboards, certo? E uma dessas teorias, eu vou citar aqui a teoria do Terrorizando, que pra quem eu assisto Terrorizando, salve Terrorizando, eu adoro seus vídeos, eu gosto muito de você, eu amo suas teorias, e algumas teorias aqui eu gosto de comentar as teorias dele, porque eu acho as teorias dele muito bacanas. Então, bora começar. Nesse tempo, pessoas, que num vídeo que eu vi do Terrorizando, ele explicava sobre as caixinhas de som que os experimentos têm, e por eles não terem. Tanto que agora tem um motivo que eu quero muito responder a teoria dele, que tem um motivo pelo qual eles não têm essa caixinha de som, e faz bastante sentido. Bora lá! Na caixinha de som, pessoas, temos que ver que o Yarnab, vamos citar o Yarnab agora, citando o Yarnab de Pop Playtime no capítulo 4. O Yarnab, ele é um leão, vamos lembrar disso. E em umas fitas, pessoas, em que vimos o Pop Playtime, a gente encontra a fita do Harley Sauer. E o Harley Sauer explica sobre o comportamento do Yarnab, um garoto inteligente, que adorava arrancar cabeças, é obediente, passava em todos os sets da Game Station, da Playcare, e etc. E no momento que a gente tá vendo esses negócios, depois tem uma carta mostrando o Yarnab depois de virar o Yarnab. Ele disse que teve algumas coisas que acabaram falhando no Yarnab, mas ele não menciona a voz do Yarnab. Mas no momento que ele disse que ele acha engraçado e adora ouvir os sons de brincadeiras engraçadas que o Yarnab faz, dando a entender o quê? Que ele achava divertido a forma que o Yarnab agia com sons. E vamos lembrar que um leão, ninguém nunca viu um leão fazendo som, já que muitos também já confirmaram que os cardboards, pessoas, que cada personagem de Pop Playtime tem, nem todos os cardboards têm as mesmas vozes. Tem por isso algumas vozes do Dog Day, que as vozes são diferentes dos cardboards. Dog Day diz: pega! Vai! O mais rápido que puder! Por que você tá aí em pé? Você não podia estar aqui. Você não pode ficar. Eu não achei tanta diferença, mas nos vídeos falaram que as vozes têm muita diferença. Então, tipo, nem todo experimento fala, e às vezes tem uma teoria que também pode concretizar que o cardboard seja só pra dar a descrição do personagem. Como exemplo disso é o próprio Huggy Wuggy. O Huggy Wuggy, ele tem o cardboard
boca dele, o Huggy ele fala e fala e fala e fala e fala, mas ele não solta nada, o próprio experimento do Huggy Wuggy. Aí a gente pode pensar assim, ah, mas na clara o Huggy Wuggy é porque alguma coisa com a condição dele tá falhada. Sim, mas pessoas aqui em Missy também não fala. Vamos entender que talvez não seja só porque o call de boca seja aí que algum deles possa falar. Então, continua o assunto do Yarnaby. E depois a gente vê as cartas do Yarnaby, a gente percebe que o Harrison ele tem muito essa proximidade do Yarnaby. Tanto que no caso ele fala que ele acha o Yarnaby perfeito, mas ele vai deixar o Yarnaby guardado e para o Yarnaby ter atenção só pra ele. Não sei que agora, tipo, a forma que ele pressionava o Yarnaby, falando que ia deixar o Yarnaby apenas só pra ele. E agora vamos ver como é que o Yarnaby foi feito. Lembrando pessoas que um leão não sabe falar, já dá uma indício assim. Lembrando que os bonecos também podem falar, mas o Yarnaby ele age como um leão, tanto que no próprio cardboard dele, pessoas, ele fala nas linguagens de leão, tipo, dando indícios, como é que ele fala. Vou mostrar aqui pra vocês verem o cardboard dele falando. Meu nome é Yarnaby. Novelo a hora de ser seu amigo. Aperte o botão para escovar minha juba. Escova, 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 escova. Uau! Você é um amigo pra lã de especial. Entendeu? Porque eu sou feito de lã. É, você entendeu. Sem alguém como você pra amar, poxa, todos os meus fios com certeza iam se soltar. E tipo, tanto que um leão, ele não sabe falar, então meio que é estranho imaginar um leão falando. Tanto que a gente pode ver que na caixinha de som do Yarnaby não tá falhada a voz dele. A voz do Yarnaby não tá falhada porque na perseguição do Yarnaby a gente consegue ver os rugidos que ele faz e as musiquinhas que ele toca. Que na gameplay mostra a musiquinha do Yarnaby, então tipo, dando pra entender que o Yarnaby, a caixa de som dele não tá com defeito, tá funcionando tudo normalmente. Então dando a entender que o Yarnaby, ele tem esse motivo de falar, mas há muitos pensam, mas se o Yarnaby, o menino que o Yarnaby fala, por que o experimento não fala também, já que o menino que era o Yarnaby falava? Então, gente, como falei, a lavagem cerebral, no caso do Catnap, gente, o Catnap, ele falava, vocês viram que ele falava, mas a canção dele tava com defeito e tal. Mas, tipo, o Catnap, ele falava, tanto que os próprios cientistas mencionaram isso, dizendo que tava errado isso, ele não poderia falar, ele não podia falar as cores, ele não podia falar que era o Theodore, porque eles queriam que ele agisse como Catnap, e o Catnap era o Theodore, ele não queria esquecer que ele era o Theodore. Então, a forma certa de fazer ele pensar que ele era o Catnap era usando a lavagem cerebral. A mesma coisa pode ter acontecido com o Yarnaby. Quando o Yarnaby virou o próprio Yarnaby, o Yarnaby tinha esse probleminha, ele era muito bobinho, tanto que o próprio Harry Sabre fala isso, que o experimento não deu tanto certo com algumas coisas, porque o próprio Yarnaby era bobinho, ele não era sério como ele queria que o Yarnaby fosse, tanto que a gente pode pensar que o Yarnaby estava agindo como um leão. Então pensa só no caso agora que eu pensei, pessoas. Se o Yarnaby falava antes de virar o Yarnaby, o menininho que era o Yarnaby falava antes de virar o Yarnaby, a gente pode pensar o seguinte: quando o Yarnaby, eles foram fazer o negócio do Yarnaby, tudo e tal, eles queriam um leão. Então, meio que essa lavagem cerebral, pessoas, possa ter dado um pouco certo, mas um pouco errado. Porque se o Yarnaby é um leão, o personagem, eu tô falando do personagem agora. Se o personagem do Yarnaby é um leão, o leão não sabe falar. O leão vai fazer coisas que um leão faz. Vai rosnar, vai agir como um bichinho, um pet. Porque, querendo ou não, os leões, eles são meio que da raça dos gatos. Eles têm esse jeito de instinto, eles atacam, agem como um animalzinho. Então, eles não vão ter inteligência pra falar.
Já no caso do Yarnaby é a mesma coisa. O menino que era o Yarnaby, ele falava, agia como era muito inteligente. E isso era uma coisa que eles queriam que o Yarnaby não fosse. Ele agia como um leão. Então, tipo, quando o Yarnaby deve ter virado um experimento, deve ter sido a mesma coisa com o Catnap. Ele estava lembrando das coisas, mas ele acabou não querendo agir isso. E como eles pensaram assim, não, esse menino tá falando e tá agindo como ele ainda, só porque tá no corpo do bicho. Vamos ter que fazer alguma coisa diferente pra resolver esse caso. Novamente, a mesma lavagem cerebral que fizeram com o Catnap, deixando ele agir como um leão. Só que acabou dando muito errado, porque, como eu disse, os leões agem por instinto, são carnívoros, eles agem pela forma animal. Isso acabou deixando meio que o Yarnaby agindo como um pet. Tanto que o próprio Halisaur cita ele como um cachorrinho, fica brincando, tanto que ele fala que o Yarnaby é o único bichinho na cena que a gente tá lutando com a Babachops. Então meio que na hora que eles fizeram a lavagem cerebral, funcionou. Ele agiu como um leão. Só que, como eu disse, ele agiu como um leão, tá agindo como um leão e começou a agir como um bichinho. E já como ele não tava na selva, ele começou a agir como um pet, começou a brincar, fazer rosnados. Então meio que isso acabou dando muito errado. Tanto que o próprio Halisaur diz na carta que acabou dando errado, que ele age bobo, age esse tipo de coisa. Deu dentro dele que deu certo, mas o Yarnaby tá agindo como um cachorrinho, como um pet, como um gato. Então, tipo, dando a entender isso. Também outra coisa que podemos citar, pessoas, é sobre o fato do Huggy Wuggy não ter voz. Dando a entender que, tipo assim, nem todos os experimentos possam não ter voz. Por exemplo, no caso do Huggy Wuggy é a mesma coisa. Muitos podem pensar no seguinte: ah, mas o Huggy Wuggy, Ana Clara, o Huggy Wuggy, ele tem o Cardboard, ele tem as coisas assim. Sim, mas nem só porque o Cardboard tá ali que possa ser que eles não falem. Por exemplo, o Huggy Wuggy é um grande exemplo disso. Muitas pessoas podem pensar que a voz do Huggy Wuggy deve estar com uma falha, alguma coisa assim. Até poderia, mas na cena que o Huggy Wuggy nos ataca, o Huggy Wuggy ele solta um som. E como o próprio vídeo do tutorial explica, que eles têm a caixinha de som, então tipo, o som solta. Já na caixinha do Catnap, a voz dele tá falando, mas ele tá falando. Exemplo disso é a Mommy Legs também, que na cena do capítulo 12, que a gente tá derrotando ela meio que fica presa no negócio, e aí ela começa a ser meio que derrotada pra se misturar, porque é muito pesado explicar o que tava acontecendo com ela no momento. E aí a gente percebe que na hora que ela tá gritando, a voz dela começa a ficar falhando. Vocês vão ver que sim, todos eles têm uma caixa de som. Mas tipo, talvez, pelo que a gente saiba, o Huggy ele não possa realmente falar, porque quando o Huggy vai dar o Jump Scare, ele solta o som, na briga ele solta o som, na hora que ele foi atacar a gente, ele soltou o som novamente, dando a entender que a caixa de som dele não tá falhada. Exemplo disso é a própria Kissimisse também, pessoas. Que no momento que a gente tava falando com ela, a Kissimisse, ela não fala nada, a Kissimisse ela é quieta, igual o Huggy Wuggy, a mesma coisa. Os dois não falam absolutamente nada, porque se fosse pra falar, o Huggy Wuggy não fala, então ele tá procurando na caixa de efeito. Mas a Kissimisse, ela falaria. A Kissimisse também não fala. Tudo dele que talvez eles poderiam ter falado, mas por conta do design que fez tirar a voz deles. Por exemplo, aqui, se o Huggy Wuggy tivesse uma caixa de som, a Kissimisse também não teria. Então, no momento que a Kissimisse ela é atacada por algo no capítulo 3, a Kissimisse só fala o mesmo som do Huggy Wuggy. Dá a entender que eles não têm voz. Mas tipo, mas Ana Clara, e nos Cardboard? Sim, como eu disse, tem uma coisa que pode fazer sentido, como eu disse. No momento que a gente pode ver todos os Cardboards, sempre no Cardboard que tá tendo pessoas, eles dão uma descrição, por exemplo, eles dão uma descrição, o exemplo disso é o próprio Huggy Wuggy e o Yarnaby. Eles dão descrições, tipo, falando que, olá, eu sou o Yarnaby, exemplo disso. Dando a entender que talvez os Cardboard, gente, não seja só pra explicar como seria a voz deles, mas pode ser apenas uma descrição do personagem, antes de subir. Por exemplo, porque como é que as pessoas vão ver um novo lançamento de um personagem sem saber a descrição dele? Mas tipo, Ana Clara, mas tipo assim, se todos os experimentos não pudessem lavagem cerebral, então, por que tem uns que falam? E aí, esse é um grande ponto que eu vou comentar com vocês agora. Vou mandar exemplo agora da Pop. A Pop, ela fala, muitas pessoas assim, mas Ana Clara, a Pop, ela fala, a Pop, ela sabe de tudo, a Pop, ela pensa em tudo. Sim, a Pop, ela pensa em tudo. Então, agora vamos dar um exemplo sobre o Elliot
Elliot Ludwig. Como a gente sabe, a teoria no capítulo 4 já foi revelada, que Elliot Ludwig, que a Pop é filha dele. Como a gente sabe no capítulo, na história toda de Pop Playtime, Elliot Ludwig, ele tinha filhos. E assim, ninguém sabe tipo se era 2 ou era Pop, mas a gente sabe que a filha dele era Pop. E como a gente sabe na história de Pop Playtime, gente, a filha dele, ou filho, ninguém sabe qual era, existia uma doença. E essa doença também era causada por câncer. No mesmo caso do Bron, que acho que ele era câncer também. No mesmo caso do Bron. E nessa tentativa em que a filha poderia acontecer alguma coisa com ela, coisas e tal, ele decide fazer o quê? Ele decide pegar a filha dele, ou o filho, e decide transformar a filha dele num experimento para que impedisse que a filha dele meio que fosse pra outro lugar, usando a essência de papoula. Então, tipo, aí pode saber que a filha dele foi meio que não foi uma tentativa de usar os negócios. Ele sabia que a Pop já existia, a Pop nessa época já existia bastante. Então, tipo, a filha que ele usou, tipo, na hora que ele foi transformar a Pop, a filha dele na Pop, é claro que ele não pensou, tipo, em colocar a voz e tal, porque ele tá salvando a própria filha dele. Então, meio que não faz sentido ele meio que tirar a voz da boneca. Então, no caso da Pop, se for a teoria concreta de que ela existia mesmo uma doença, a Pop tem mesmo uma doença, negócios e tal, é claro que ele não ia usar uma caixa de som na Pop. Então, meio que já descarta o ponto da Pop sobre uma lavagem cerebral. Tanto que a Pop até saberia as coisas que ele faz, porque, mano, ela era filha dele. E, tipo, ela teria que saber como é que ela virou esse tipo de coisa, porque meio que ele ia apagar as memórias da própria filha. Não faria muito sentido nisso. Ela é tipo, mas Ana Clara, a Mommy Long Legs, ela fala. Qual os outros mais falam também? O Dog Days, o Marquitos, eles falavam. Sim, o Doug fala. Sim, mas o caso do Doug já é um caso muito diferente. Já que no capítulo 4, pessoas, o Jack, uma das crianças no corpo do Doug, acabou caindo por acidente na máquina de fazer massinha. Então meio que na hora que o Jack ele vira o Doug, aquilo não foi proposital, aquilo meio que foi um negócio acidental. Tipo, então, e como eu falei, depende do design do experimento. Exemplo disso é a própria Mommy Legs. A Mommy Legs, a gente não consegue ver o cardboard dela, mas tipo, dependendo do design dos experimentos, alguns possam falar. Exemplo disso é a própria Mommy Legs e o Dr. Duckman. O Dr. Duckman, ele fala, ele comunica com a gente. Então, tipo, talvez, dependendo dos designs, por exemplo, a Mommy Legs é uma aranha. E a gente sabe que a Mommy Legs significa mamãe de pernas longas em português. Então, tipo assim, obviamente ela ia ser uma personagem pra entreter, pra divertir, pra conversar com as crianças na Game Station. Então, o design dela foi todo preparado. Tipo assim, quando eles foram pensar no design dela, eles falam assim, não, essa aqui vai falar e essa aqui vai ficar quieto. Dando esse exemplo, vamos comunicar como o Huggy Wuggy e a Mommy Legs. A gente olha pros dois e pensa, não, essa aqui vai falar e essa aqui vai ficar quieto. Dando a entender que sim, um deles ia falar e um deles ficaria quieto. O mesmo caso do Dory, já que o Dory tinha já 2 crianças. E meio que no caso do Jack ter caído, aquilo ali nunca foi planejado. Foi meio que um acidente que aconteceu com o menino querendo assistir. E é claro que nisso eles iam aproveitar, já que no caso do Dory é quase a mesma coisa. Eles olharam pro Dory, olharam pro Huggy Wuggy e falou, esse aqui fala, esse aqui vai ficar quieto. No mesmo caso do aquecimento com o Huggy Wuggy, esses dois vão ficar quietos, enquanto esses dois aqui vão ficar falando. Então, tipo, depende do design do personagem. Como a gente sabe assim, mas na Clara, o Catnap, no capítulo lá e tal, ele não fala, mas o Dog Day, a Craft Pony, a Hop Scott, eles falam. Todo mundo lá, eles falam, na Clara, eles falam. Como é que você pode explicar? Eu sei como explicar esse caso, pessoas. Como a gente sabe, no primeiro negócio, o Catnap ele já é um gato já. Gatos não falam, mas na Clara, o Dog Day é um cachorro, o Dog Day ele fala. Mas tem pessoas. Vamos voltar então pro capítulo 3 de Pop Playtime, na propaganda do episódio lá da linha dos Mario Critters. Começa como, pessoas? Com a abertura lá que a gente viu no antes do RG. E começa como já? Começa com todos os Mario Critters falando. Menos que na hora que entra o Catnap ele fala alguma coisa? Não. Dando a entender que o personagem, ele não fala absolutamente nada. Tipo, então já pode perceber o que significa, dependendo do design do personagem. Porque se o Catnap no desenho de Pop Playtime, o Catnap não falava nada, porque o experimento do Catnap falaria
alguma coisa, tanto que a gente pode ver no episódio completo. A gente só viu Dog Day, a Hop, a Craft, o Bubba Bubba falando, todo mundo tá falando lá, todo mundo tá soltando várias gírias, um monte de coisa, menos o Catnap, porque o Catnap, ele não fala. Então, tipo, por que se o Catnap do desenho, ele não fala, porque o experimento do Catnap, o experimento do Big Body falaria. Então, tipo assim, dependendo do designer que possa ser. Exemplo disso é como eu falei de novo, eu vou dizer mais uma vez. Olharam pro Catnap, olharam pra mão falando, essa aqui vai falar e esse vai ficar quieto, porque faz parte. Tanto que esse negócio vai ter que meio que cancelado, porque falaram que o Catnap dava medo, porque o bicho não falava nada, não soltava nenhuma gíria. Então, tipo, como eu disse, dependendo do design do personagem que ele possa falar. Então, tipo, mas Ana Clara, mas e os outros falam? Sim, os outros falam porque isso depende do design de pessoas. Eles falam por conta do design. Se o personagem vai falar ou não, porque ninguém imaginava. Não seria estranho aí, tipo, no capítulo 4, não sei, e aí aparecesse o Haru vai falar assim, chama o Yarnaby pra mim, e o Yarnaby começasse a falar com a gente. Isso é tão estranho, porque o Yarnaby é um leão, o leão não fala. Então, assim, eles fizeram os personagens com design, pensando em cada um, pensando em os que ia falar e os que não falassem. E os que começassem a falar, eles tacavam a lavagem cerebral. Então, tipo assim, esse era o motivo. Até alguns podem sobre lavagem cerebral, não porque queriam, do tipo, a Monoglass pode ser louca, não porque ela quer, mas sim porque sobre a lavagem cerebral eles deixaram ela meio biruta da cabeça. Então, pessoas, essa foi a teoria, espero que vocês tenham gostado. Demorou bastante pra fazer, pelo amor de Deus. Que teoria confusa de explicar, que minha cabeça martelou o dia todo, noite toda, socorro, Jesus Christ. Mas, pessoas, chegamos ao fim da teoria. E pra você ter perguntado assim, Ana Clara, sim, eu sei que lançou a nova animação da Glint Productions, que acho que é Guilmiverso. A gente vai comentar sobre isso quando lançar. Como eu disse, ainda tá em lançamento, é um trailer ainda. Eu sei que também que tem Cavaleiros de Nightfairy, não precisam me dizer, ou já sei o que tá acontecendo. Então, vamos resolver, tipo, essa foi a teoria já. Então, assim, como eu posso ver no trailer, já tá muito pesado o negócio. Então, assim, eu não sei se dependendo de como for essa série, não sei se eu posso fazer muito pro meu canal, que é muito violento, já que eu tenho certeza que tem algum público de criança me assistindo nesse momento agora. Mas, tipo assim, se você é criança e tá assistindo, nem era pra estar aqui, porque estamos falando sobre o Pop Playtime, que é um assunto meio pesado e meio sensível pra você. Então, assim, se você é criança que conhece Pop Playtime, assim, você não deveria conhecer, porque é um assunto muito pesado. Pop Playtime já é pesado, então, assim, já é muito complicado pra uma criança assistir Pop Playtime. Então, assim, se você assiste Pop Playtime, eu não recomendaria, porque se você for menor de idade, menor de 10 anos ou 9, assim, não é muito legal pra sua idade ficar assistindo Pop Playtime, assim, mudando de conteúdo assim, só pra respeito, porque meio que é bom avisar, porque Pop Playtime não é pra criança, vamos ser sinceros, Pop Playtime não é pra criança. Mas, voltando com o assunto, pessoas, obrigado por ter assistido até aqui. Outra teoria demorada, muito demorada, mas chegamos até o final dessa teoria. Eu vou trazer mais sobre o próximo RG, que eu sou um novo trailer da RG, Pop Playtime, por favor, me segure, porque agora eu vou trazer o próximo RG, e aí eu vou trazer o próximo RG, e aí a Maldita vai lançar outro RG, então muita coisa tá confusa. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Falou e tchau!